Olá pessoal, voltando aí com a primeira lista de exercícios, exercício número 13, página 9. Ele nos dá esses gráficos aí. Na verdade ele dá um gráfico só, né? Essa aqui já é a resposta do item D. Mas vou usar essa tela aqui para mostrar para vocês. O que está acontecendo? Ó? Ele fala assim, ó, dois alunos fizeram a representação gráfica da função f, de lei 1 mais c no x. Vou até apagar a outra aqui, ó. 1 mais c no x. É só essa verdinha aqui, ó. O que está acontecendo ali, ó? Um utilizou um software de construção de gráficos e o outro fez no caderno. Vou mostrar como está na apostila para vocês aqui, ó. Um utilizou o software, que nem eu mostrei ali para vocês, e outro utilizou o gráfico feito à mão. E aí ele pergunta: em grupo, analisem os gráficos e respondam as questões a seguir. Por que o aluno fez o gráfico com o software e encontrou o período da função igual a 6,28 e o aluno que fez o gráfico à mão encontrou o resultado igual a 2π? Exatamente, meu querido. Aí, o que acontece? 6,28 é 2 vezes 3,14. 2 vezes 3,14 dá o 6,28. Então, ele está trabalhando, o aluno que fez com o gráfico, a graduação do eixo X dele está em π linear. O π linear, como a gente já comentou nas aulas, ele vale 3,14. É para outros tipos de medida, para medida de arcos em centímetros, metros, enfim. E o outro aluno que fez à mão, ele usou o π radianos. Então, o período é o mesmo, porque tanto faz 6,28, que é igual a 2 vezes 3,14, 2π, ou 2π em radianos normal. Agora, com relação ao item B, qual é a amplitude dessa função? Qual é a amplitude da função? Você vai olhar aqui no gráfico, ó, tanto nesse daqui quanto nesse, a amplitude é a altura máxima a altura máxima e mínima que o seu gráfico atinge. Se você olhar aqui bem de pertinho aqui, ó, você vai ver que a altura máxima é 2 e a altura mínima é lá no eixo X, lá, ó. O gráfico tangencia o eixo X e tangencia também uma outra linha aqui em cima na altura 2, ó. Então você tem a amplitude desse meu gráfico vai de 0 até 2, que é exatamente a imagem do conjunto, né? A imagem da função f de x igual a 1 mais c no x. Quais são o domínio e o conjunto imagem dessa função? Que eu acabei de comentar aí agora. O domínio, posso trabalhar com qualquer valor do eixo x, então o domínio é qualquer valor do eixo x, qualquer número real ou em radianos, depende do que você estiver usando. Nesse caso aqui é em número real, o π linear. Esse aqui é em radianos. Posso pegar qualquer valor do eixo x para calcular o seno de 1 mais c no x. Tanto faz, hein? E a imagem é exatamente o conjunto da amplitude. Eu até fiz aqui do ladinho, aqui, ó, não sei se vai dar para enxergar, ó, o 2π radianos é lá o do item A. Aí, o 2π linear é o do outro gráfico. Então, 2π linear aqui e 2π radiano nesse gráfico. Resposta do item B. Amplitude mínima, 0. Amplitude máxima, 2. Amplitude mínima é 0. Amplitude máxima é 2. Ó, de 0 até 2. Que é o conjunto imagem, né? Então, eu escrevi aqui, ó, no item C. Domínio, como eu disse, que pode ser qualquer número real. Domínio da função, qualquer número real. E imagem da função é o conjunto da amplitude. Ó, vou deixar até marcado aqui, ó. Amplitude mínima é o valor mínimo do conjunto imagem, incluindo ele. Por isso eu coloquei o colchete. E amplitude máxima é o 2, que é o que mostra aqui no meu gráfico, que é o máximo valor, é o pico da minha função, né? Então, quando ele fala de amplitude, eu estou falando de pico de vale. Então, o vale é no 0, eixo X, e o pico é lá no valor 2. Compare o gráfico da função de lei 1 mais c no x, que é esse que está desenhado aí, com o gráfico da função g de lei g de x é igual a c no x, sem aquele 1zinho ali, ó. O que você pode concluir? Agora vamos aqui para o nosso gráfico no GeoGebra, ó, que eu estou mostrando no computador aqui para vocês. Vou colocar o gráfico do c no x aqui, ó, que é o azul. Então o verdinho aqui é do 1 mais c no x, o azul é só da g de x igual a c no x. O que aconteceu com o gráfico? Se você observar, ó, esse gráfico ele deslocou para cima. Ou no caso, em relação ao gráfico que ele deu, ó, ele tinha dado esse gráfico aqui, ó. Se eu traçar, esse daqui é o da 1 mais c no x. Se eu traçar só o da c no x, eu perdi uma unidade. Então, todos os pontos do meu gráfico perdem uma unidade, ó. Olha aqui, exatamente, ó. 1, ó.
Aqui estava no 2, aqui está no 1. Aqui está no 1, agora está no 0. Aqui está no 0, agora está no menos 1. Todos eles perdem uma unidade. Então, quando você mexe na expressão da função envolvendo o seno, ou somando ou subtraindo o valor, se você soma, ele vai para cima. Se você subtrai, ele vai para baixo. Ele só tem um deslocamento para cima e para baixo, porque eu mexi somente na imagem da função. Eu peguei o valor da seno x e somei uma unidade. Então, eu peguei o valor da seno x, que é essa daqui, e aí eu somo uma unidade, e aí eu desloco o gráfico uma unidade para cima. Todos os pontos, ó, se você medir aqui, ó, é uma curva certinha, ó. Essa distância entre as duas curvas, ó, por todo o gráfico, ela vale exatamente 1, que é o deslocamento vertical que eu tive. Beleza, pessoal? É isso aí.